Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. E o tema desse vídeo aqui é a respeito da pornografia. Então eu sei que se você é homem e está assistindo esse vídeo aqui, a chance de você ser um cara que consome pornografia é muito grande e a chance de você querer não ter mais uma relação de vício ou uma relação disfuncional com a pornografia também é grande, ok? E como eu sei disso? Eu sei disso porque eu recebo muito desses tipos de relato, tanto no meu Instagram quanto no meu consultório, certo? Então, se você ainda não me segue no Instagram, então me siga. O link para o meu Instagram vai estar na descrição desse vídeo. E lá onde eu respondo caixinhas de pergunta, ajudo pelo direct e produzo conteúdo a respeito de relacionamentos humanos, a respeito de masculinidade e a respeito de paternidade, certo? E caso você chegue ao final desse vídeo aqui e entenda que eu posso te ajudar de alguma forma através do meu trabalho clínico como psicoterapeuta, então eu vou deixar o link embaixo aqui na descrição para que você entre em contato e agende uma pré-consulta, tá ok? Então esses são os recados de hoje e bora pro tema da pornografia. Vamos lá, pessoal. A pornografia parece inofensiva, mas ela afeta profundamente os nossos relacionamentos, afeta profundamente o nosso desejo e a forma como nós enxergamos o sexo e enxergamos a figura feminina, certo? E daria pra gente falar muitas coisas a respeito disso, mas hoje eu queria me atentar a um ponto específico, que é a questão do desejo. Então, eu recebo com uma certa frequência a queixa vindo de homens do tipo, olha, eu perdi o interesse pela minha esposa ou pela minha namorada, ou a minha namorada não me satisfaz sexualmente, ou eu tenho broxado, ou eu não consigo ter um orgasmo, eu não consigo ejacular sem o estímulo da pornografia, ou eu não consigo até ter uma ereção sem o uso de pornografia, né? Bom, então dá pra gente ver que em diversas esferas a pornografia tá ali de alguma forma exercendo sua influência. E na base de tudo isso tá o nosso imaginário, tá? E eu sempre volto a falar do imaginário porque quando a gente fala em relacionamentos humanos, quando a gente fala a respeito da sexualidade, do nosso desejo, é inevitável que a gente toque nesse ponto do imaginário. Então, vamos pensar um pouco a respeito do desejo, tá? Então, quando o rapaz fala assim, eu não tô conseguindo mais ter desejo pela minha esposa, ou eu tô broxando, enfim, eu tô ejaculando, tudo isso gira em torno do desejo. E o desejo, né, se a gente for parar para olhar bem, assim, para perceber bem na nossa própria vida, a gente vai ver que o desejo não é algo que a gente tenha um controle, né? Eu não consigo, agora eu tô com tesão, ou agora eu não estou. É algo que simplesmente acontece internamente e a gente só se dá conta disso. A gente se dá conta e a partir desse se dar conta é que a gente decide tomar uma ação ou não. E muitas vezes a gente quer tomar uma ação e não consegue, como no caso, né, de quem broxa, né? E claro, todo mundo broxa, ok? Todo mundo broxa. O lance é quando isso se torna um problema e quando isso está intimamente ligado ao consumo de pornografia. Existem outros fatores que influenciam, mas o consumo de pornografia é um deles e em alguns casos pode ser o principal fator, tá ok? Então, beleza. Só deixando claro aqui, né? Que não é porque você broxou que, enfim, esse é o problema, enfim, só para esclarecer aqui. Certo? Então, todos esses problemas que eu citei, eles giram em torno do desejo, tá? E o desejo é esse algo que a gente não tem um controle sobre, ele simplesmente acontece. Então, se ele simplesmente acontece, concorda que ele parte de um lugar dentro de nós que a gente não tem, que a gente muitas vezes não tem uma consciência, né? Que a gente não tem esse controle, esse controle intencional. Ou seja, significa que algo dentro de nós move esse desejo e esse algo muitas vezes eu não tenho acesso. E aí que está o lance. Parte daquilo que move o nosso desejo diz respeito ao nosso imaginário.
diz respeito a certas imagens e certos símbolos que a gente carrega dentro de nós enquanto dados da realidade, certo? E aí eu vou falar um pouco mais fácil agora, especificamente em relação à pornografia. Então, quando eu pego e eu consumo pornografia, eu vou criando dentro do meu imaginário alguns símbolos, né? Eu vou criando por repetição alguns símbolos que vão me sinalizar o que é um ideal de relacionamento, de relacionamento sexual, o que é um ideal de mulher. E isso vai criando dentro do meu imaginário certos conceitos a respeito do que é tudo isso. E esses conceitos, essas ideias, essas imagens mentais, que muitas vezes não são conscientes, ou seja, eu posso não estar pensando nelas, mas elas estão aqui, de alguma forma, atuando na minha mente, vamos colocar assim, tá? Então eu posso não pensar, essas imagens, elas que vão ditar a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente imagina, a maneira como a gente se comporta e a maneira como a gente deseja também, certo? Então, imagina o seguinte, um rapaz que desde os 9, 10 anos de idade, ele é bombardeado constantemente com um certo ideal de relação sexual, com um certo ideal de figura feminina, com um certo ideal de padrão masculino, inclusive, né? A gente pode pensar em tipo de corpo, tamanho de piroca, enfim, esse tipo de coisa. E tipo de corpo feminino também, certo? Né? Então, veja que essas imagens vão criando alguns conceitos sobre o que é uma mulher a ser admirada, sobre o que é um homem a ser admirado, sobre que tipo de ato sexual eu devo exercer, né? Beleza. Então, claro isso? Muito bem. A partir dessas imagens que são criadas, eu começo a olhar para a realidade e começo a buscar isso, ou começo a criar mais identificação com esse tipo de imagem que eu tenho na minha cabeça. Então, né, eu começo a me relacionar com a minha esposa e, enfim, tenho desejo, tal. Com o tempo eu vejo que ela não é o padrão da mulher da pornografia, por exemplo. Eu olho para o próprio corpo e não consigo identificar as mesmas coisas. E tudo isso vai compondo ruídos que interferem na nossa forma de se relacionar e de amar, no fim das contas, ok? Maravilha. Então, esses ruídos, eles precisam ser retirados, vamos colocar assim. Então, esse imaginário a respeito de sexualidade, a respeito de mulher, a respeito de homem, ele precisa ser composto por outros elementos daí, ok? Então, para isso acontecer, eu preciso me abster da pornografia e preciso olhar para a realidade da forma como ela se apresenta. Preciso entender que a sexualidade, ela passa não só pela genitália, não passa só pelo ato sexual em si, mas ele é um campo muito mais amplo de compreensão, né? E que o ato sexual, ele está muito relacionado com outras coisas que vão muito além da mera satisfação sexual, certo? Então, o ato sexual, ele pode ser um ato de intimidade, ele pode ser um ato de troca, ele pode ser um ato de união do casal, né? Um ato de profunda troca. Se a gente for pensar em níveis de troca humana, a troca sexual é uma, talvez, das mais íntimas, porque é literalmente um corpo dentro do outro. E ali troca-se afetos, ali troca-se líquidos, ali troca-se carícias, é corpo no corpo, né? Então, a pornografia, ela nos impede de compreender a sexualidade, o ato sexual de uma forma mais ampla, de uma forma mais construtiva, e vira, no fundo, um ato egoísta em muitas vezes, onde a sua esposa, a sua namorada, ela está ali a serviço do seu prazer, como se ali, né, não houvesse uma pessoa, como se ali não houvesse afeto, se ali não houvesse uma série de coisas. Aí a gente entra naquela discussão
que a pessoa ali vira um objeto a serviço de si mesmo, né? Um objeto a serviço do seu prazer, e isso desumaniza de alguma forma as nossas relações, desumaniza o nosso casamento, desumaniza o nosso namoro, enfim, o que quer que seja, tá ok? Então, vejam como a pornografia ela atua em diversas esferas do relacionamento. E eu queria hoje, com esse vídeo, pontuar duas coisas. A primeira coisa é como isso está intimamente ligado com muito mais coisas do que a gente imagina, certo? E como muito dos impactos da pornografia se dão no nosso imaginário. Beleza, pessoal? Outra coisa, para finalizar aqui o vídeo. Percebam o quanto a nossa sociedade, de alguma forma, vou colocar assim, sem dado algum, né, para embasar isso, mas olhando mesmo, e eu quero que vocês olhem com esse olhar que eu estou trazendo aqui, como a sociedade a todo momento nos bombardeia com informações que vão nos levar para o consumo da pornografia, certo? Então, lembra que eu falei do imaginário, dos símbolos que vão compor a nossa ideia de sexualidade, papapá, e que vão influenciar no nosso desejo? Alguns símbolos da pornografia, eles são muito presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá? Então, se a gente pensar, existem códigos dentro da pornografia que são muito específicos, né? Um tipo de tom de voz, um tipo de diálogo, um tipo de olhar mesmo, né? Um tipo de olhar, um tipo de símbolo, de gestual, e isso pode ser dado pelo olhar, pela boca, pela postura corporal, né? Então, enfim, situações, tudo isso, de alguma forma, constrói esse imaginário a respeito da sexualidade da pornografia. Então, quando a gente olha na publicidade, por exemplo, a gente vai perceber esses pequenos elementos simbólicos que nos levam à pornografia. Quando a gente abre o nosso Instagram, a gente vai ver isso. Quando a gente quando a gente vai ouvir música, a gente vai ouvir isso, mesmo que de forma muito sutil, às vezes na novela, às vezes, enfim, né, num livro, numa revista. Então, isso tudo são pequenos elementos que eles movem de alguma forma o nosso desejo e podem fazer com que a gente que funcionem como gatilhos para que a gente caia na pornografia, né? Que a gente, quando a gente não quer mais, que a gente sinta vontade, entende? Então, por que eu estou falando isso? Para vocês e nós todos ficarmos atentos a esses códigos e esses símbolos que dizem respeito à pornografia. E a gente vai ver que esses símbolos eles estão presentes em praticamente todos os lugares. Então, às vezes a gente fala, né? A gente não, eu ouço, né, os meus pacientes falando, putz, eu fiquei com vontade. E eu não sei dizer o porquê exatamente, não entendi qual foi o gatilho. Olha, esses gatilhos estão em todos os lugares, o tempo todo estamos sendo bombardeados com isso. Eu aposto que se eu abrir o meu Instagram aqui agora, provavelmente vai aparecer algo que remeta ao consumo de pornografia. Quer ver? Vamos lá, eu estou abrindo aqui a aba Explorar. Na minha aba Explorar eu tenho relógio, fofoca, meme, e enfim, e é isso. Então eu vou dar vou rolar um pouquinho aqui pra cima. Vou rolando aqui, vamos ver. Vamos lá, polêmica, bababá. Aqui, por exemplo, ó, meme de fofoca, ó. Polêmica, internautas apontam desrespeito e apropriação cultural após Virgínia publicar foto do seu novo lançamento. Se liga na foto da Virgínia. Ó, olha aqui. Certo? Opa. Ó, isso aqui, ó, rolando. Página de meme de fofoca. Isso aqui, veja se a estrutura do corpo, o olhar, né? O olhar não dessa moça aqui embaixo, mas aqui da foto. O olhar, o tipo de postura de boca, tudo isso remete à sexualidade, remete à pornografia. Então veja, aqui em 5 minutos
né, menos de 5 minutos, em 1 minuto, já pude constatar algo do tipo. E se eu, né, cliquei aqui na postagem, provavelmente vai começar a aparecer um monte de coisa aqui para mim. Então o algoritmo, ele joga a favor disso, né, a favor dos nossos desejos carnais, vamos colocar assim. Então a gente tem que ficar atento com tudo isso que nos acontece, pra gente ficar de olho aberto, no fim das contas, de olho aberto. Fechado, pessoal? É isso. Último recado novamente, se você é um cara que tem problema com pornografia e sente que isso está atrapalhando, arruinando a sua sexualidade, arruinando o seu relacionamento, enfim, manda uma mensagem para mim, vamos conversar sobre isso. Se você tiver interesse, a gente prossegue com atendimentos em psicoterapia para trabalhar essa questão especificamente. Fechou? Então é isso, pessoal. Último recado, se você é homem e você quer participar de um grupo de homens onde a gente discute a respeito de várias temáticas, já discutimos sobre simbologia, discutimos sobre atividade física, enfim, trocas muito genuínas, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você participar do nosso grupo. É um grupo aberto, ou seja, você entra e você pode compartilhar suas coisas, é um grupo de discussão mesmo, é um grupo gratuito, é só entrar. Você será muito bem-vindo, e se você entrar, já chega se apresentando e fala dos motivos de você estar entrando no grupo. Fechou? Um grande abraço, nos vemos na próxima. Valeu!